Vou começar falando. Vou começar falando um pouquinho do que a gente. Enfim, a gente tratou na última aula de várias questões, né? Foi uma aula, inclusive, que procurei fazer em parceria aí com a Abílio, né? Onde nós tratamos da questão que está muito, digamos assim, em voga, essa questão dos transgêneros, né? Enfim, foi uma experiência ótima, né? Então, espero que a gente possa repeti-la mais vezes, né? Mas, enfim, na última aula tratamos de várias questões, né? Como eu já falei, dos transgêneros, né? Mas, dentre elas, a questão da margem de liberdade, né? E, enquanto a psicanálise, ela vai um pouco nessa contramão, entendeu? Enquanto a psicanálise fala de uma liberdade mínima no que tange ao humano, vivemos uma época ao contrário, né? Em que se clama por uma liberdade quase irrestrita, especialmente no campo da sexualidade. Aí, a pergunta que eu faço, e a psicanálise também faz, será que somos tão livres assim? Né? Qual é a nossa possibilidade de escolha? Em Hegel, por exemplo, né? O filósofo Hegel, né? Por exemplo, é assim que o homem se torna escravo. Na escolha forçada entre a liberdade ou a vida, escolher a liberdade implica morrer imediatamente. E se é a vida sem liberdade. Né? Então, em Hegel, você tem essa escolha forçada: a liberdade ou a vida. Né? Se você escolhe a liberdade, você vai ficar sem a vida. E se você escolhe a vida, é a vida sem liberdade. Em Lacan, nós temos um exemplo da bolsa ou a vida. Né? Quando se é confrontado com alguém que diz a bolsa ou a vida, não se pode escolher a bolsa, pois se escolhemos a bolsa, perde-se a vida. Então, o fato é que não se pode ter ao mesmo tempo a bolsa e a vida. Né? E é fato, né? A gente vê esses exemplos na vida, né? De pessoas que, agarradas à bolsa, acabaram perdendo a vida. Por exemplo, num assalto. Né? O sujeito diz, me dá a bolsa ou vai perder a vida. E você fica ali segurando a bolsa. Né? Tentando não perder a bolsa e escapar ao mesmo tempo do assalto. Né? E nessa pode perder a vida. Então, eu quero dizer o seguinte, que certo mesmo, então, o que a gente tem não é nem a morte, mas a vida. A vida. Certo mesmo, o que a gente tem não é nem a morte, mas a perda. E por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque a morte é fato que todos vão morrer. Mas o que é a morte? A gente não sabe o que é a morte depois da vida. Né? Então, do ponto de vista da psicanálise, né, a morte é um enigma. Né? Agora, o que é certo mesmo é que a perda é condição de vida. Sem perda, não há vida. Então, independente da escolha, a perda é certa. Né? Então, independente de você escolher a bolsa ou a vida, né, você vai perder. Né? Então, a condição é que, para você ganhar, tem que perder. Então, sobre isso, o neurótico não quer saber. Né? O neurótico não quer saber da perda. Esse sujeito que nos procura no consultório, em geral, quer o quê? Um alívio imediato para o seu sofrimento. Ele quer ganhar o suposto alívio sem perder, ou com uma perda mínima. Ele quer a melhor relação custo-benefício entre pagamento e analista. Ou seja, ele quer
pagar o mínimo possível e ter o melhor analista, né? Não é isso? A gente chega lá na loja de vinho e diz: poxa, eu queria um vinho eu queria assim um vinho bom e barato. Pô, né? Não é isso que a gente faz? A gente sempre está com essa história de não, qual é a melhor relação custo-benefício. Inclusive, é até uma propaganda. Olha, digamos assim, esse vinho, essa, sei lá, não importa o quê, né? Tem a melhor relação custo-benefício. E é isso que o sujeito que nos procura também, né? Ele quer. Então, no entanto, o próprio dispositivo analítico já impõe uma perda ao sujeito na forma do tempo, do dinheiro e da própria associação livre, que transforma o sofrimento, que transforma o sujeito do sofrimento num sujeito do pensamento inconsciente. Né? Isso é associação livre. Né? Quer dizer, há um momento em que o sujeito chega muito queixoso em relação ao seu sofrimento, ao seu sintoma, mas há um momento em que ele passa, além disso, começa a associar a partir daí. Então, gente, é isso. Porque ao falar, o sujeito está dando palavras, portanto, está perdendo. Né? Muitas vezes ele emudece. Emudece por quê? Para não perder. Então, você veja como o dispositivo analítico ele se constitui em torno da perda. O sujeito está ali para perder. Né? Ele não quer perder o sintoma, ele não quer perder o sofrimento, né? Ele quer deixar de sofrer, ele quer perder esse sofrimento que o sintoma causa. Então ele também tem que dar algo, portanto, ele tem que perder algo. Então, o próprio dispositivo analítico ele se constitui em torno da perda. Então, aliás, atualmente, para alguns sujeitos, o tempo parece mais valioso que o próprio dinheiro. Isso foi uma coisa curiosa que aconteceu nessa pandemia do coronavírus. Com a pandemia do coronavírus, curiosamente, o tempo tornou-se um bem mais precioso que o próprio dinheiro. Hoje em dia, diz um paciente, consigo fazer análise sem perder tempo com deslocamento. Né? Ele estava se referindo à análise online. Né? Aí eu penso, não é à toa que esse paciente tem muita dificuldade de se deslocar na vida. Ele não consegue sair do lugar. Por conta disso, é que tento fazê-lo retornar ao atendimento presencial. Então, incrível. A pandemia, digamos assim, acabou, né? Mas muitos pacientes querem voltar ao presencial, querem continuar fazendo, né, análise online. Por quê? Porque eles economizam no deslocamento. Eu já não perco mais tempo com o deslocamento. Né? Inclusive, a gente também tem problemas com isso. Né? O nosso diretor insiste em que a gente volte às atividades presenciais, mas a escola, né, os membros ainda resistem a esse retorno. Né? Enfim, por quê? Porque tem isso, né? Tem um certo conforto. Por outro lado, pô, né, o sujeito não quer perder tempo. Como assim? Né? Então, o sujeito, inclusive, está na análise para perder tempo. Né? Então, ele quer otimizar as coisas, enfiar a análise ali nessa otimização. Né? Então, isso é uma questão que a gente tem se deparado depois da pandemia. Eu vejo pessoas resistindo, e às vezes elas moram até relativamente perto do consultório e ainda assim resistem a voltar ao atendimento presencial. Né? Porque é isso, gente, faz diferença. Né? Uma coisa é na situação de pandemia que não havia possibilidade de deslocamento, mas agora ela é uma realidade.
E, no entanto, eu me deparo aqui com a resistência de vários pacientes querendo continuar ali o seu atendimento, querem ser atendidos de casa, né? De casa. Bom, mas, então, para esse sujeito, então, penso que para esse sujeito em especial, perder tempo é fundamental, né? Mas voltando à questão do sujeito, esse sujeito do pensamento inconsciente significa o quê? O sujeito como escravo, e não como senhor de si, dono de suas vontades e dos seus pensamentos. Gente, isso é uma coisa curiosa. A gente esquece, né? O nosso narcisismo é tão grande que muitas vezes a gente esquece que somos efeito, que ninguém é agente, né? Somos efeitos o quê? Da linguagem, né? O sujeito sobre o qual operamos é o sujeito assujeitado ao efeito de linguagem. É o sujeito como efeito do significante, né? O que causa o surgimento do sujeito é a linguagem, que é anterior à existência do sujeito. O sujeito é produzido dentro da linguagem que o aguarda e é inscrito no lugar do outro. Gente, a linguagem digamos assim, quem nos pariu foi a linguagem, né? Nós somos o resultado da linguagem. A linguagem, ela muito antes do sujeito existir, ele já existe no desejo dos pais, né? Um sujeito, sei lá, você começa imaginando o nome do seu filho, você imagina que ele terá olhos azuis, que ele vai te dar muitas alegrias, que ele de preferência vai realizar os seus sonhos, os sonhos que obviamente você não realizou, né? Então é isso que a gente pede de uma forma tão pueril e inocente dos filhos, né? Que eles realizem o que a gente não realizou. Então ele vai ser um engenheiro que eu não fui, ele vai ser um médico que eu gostaria de ter sido, enfim. Então, o sujeito começa a ter uma existência simbólica. E ele, concretamente, ainda nem nasceu. E já existe um lugar para ele. Pô, você veja. Então, já existe um lugar para ele, do qual ele vai ter, após o nascimento, que se separar minimamente. Do contrário, ele vai ficar prisioneiro desse desejo que é fundamental, mas que ele também precisa se separar, né? Então, Lacan define o outro como sendo o lugar em que se situa a cadeia significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito. Essa definição, isso é uma definição do Lacan, é como ele define o outro nesse seminário. O lugar em que se situa a cadeia significante que comanda tudo que vai poder presentificar-se do sujeito. Essa definição do Lacan liga o outro e o sujeito de um modo que constitui claramente uma alienação, no sentido de que o sujeito só pode ser conhecido no lugar do outro. Então, quando o bebê chora e a mãe responde, interpreta aquilo como uma demanda, o bebê está com fome, né? Então ela interpreta, né? Ela, ela não só dá o seio, como também palavras. Ela também fala, né? Ah, o meu bebê está com fome, a mamãe já está vindo. Enfim, ela vai falando também. Então, o bebê ele não tem só fome de alimento, mas também de palavras, né? E dessa maneira ele vai se constituindo, entende? Ele vai, quer dizer, é o outro que dá um sentido àquele incômodo que o bebê está vivendo, né? Então, quem dá um sentido do que acontece com o sujeito é o outro, né? Então, é o outro que dá
é através do outro que você se constitui, né? Então, isso quer dizer o quê? Né? Essa definição que eu estava falando liga o outro e o sujeito de um modo que constitui claramente uma alienação. Então, a gente se aliena no outro, né? No sentido de que o sujeito só pode ser conhecido no lugar do outro. De fato, não podemos conhecer a nós mesmos como sujeitos. Não existe autoconsciência de nós. Somos obrigados a nos conhecer por meio dos outros. É isso que estou tentando dizer. A gente só pode se conhecer através do outro, né? Isso é interessante, né? Porque isso mostra o quanto o ser humano é um ser social, né? Ele depende do outro para a sua existência. Não só no sentido mais concreto e material, mas também simbólico, né? Ele precisa do outro, né? O outro nesse ponto, ele se constitui através do outro, né? Então, essa ideia de que eu vou fazer um exame, né, da minha consciência, da minha vou fazer uma autoconsciência, vou examinar, vou me conhecer, né? Eu mesmo vou me conhecer, eu sei que eu me conheço, eu, entende? Né? O que eu estou dizendo é que não há como você se autoconhecer. Você só se conhece através do outro. Então, o que o Lacan vai dizer é o seguinte, é que o sujeito, portanto, nasce dessa alienação aos significantes do outro. E por conta dessa alienação, ele perdeu o ser, que a rigor nunca teve. Então, no momento da sua constituição, o sujeito é colocado diante da escolha pelo ser ou pelo deslizamento do sentido. Porque nesse momento em que eu vou até o outro, ao escolher o outro, e o que o Lacan diz é que é uma escolha forçada, você não tem como não escolher o outro, sob pena de não existir, ao escolher o outro, você perde o ser. Né? Você perde o ser que nunca teve. Por isso que o Lacan vai dizer que o sujeito é falta a ser. Então, porque me falta esse ser, é que eu vou tentar buscar no outro. O que eu sou? Não é essa a pergunta que a gente se faz? Quem sou eu? Né? E essa resposta eu vou buscar no outro. E é uma resposta que eu jamais vou obter de forma definitiva e conclusiva. Quem sou eu? Eu me sinto perdido, eu não sei mais quem eu sou. Eu não sei mais quem eu sou. Mas você já soube o que você é? Né? Porque para o sujeito dizer que está perdido é porque ele, em algum momento, acreditou que ele sabia quem ele era. Quando, na realidade, a gente não sabe. A gente nunca vai saber. Né? Nós somos... isso é próprio do significante. Né? Como eu já disse, o sujeito é efeito do significante. E o que é um significante? O significante é aquilo que representa o sujeito para um outro significante. Então, o sujeito é o quê? É um intervalo entre o S1 e o S2. Né? Nesse sentido, não existiria um significante. O significante precisa de outro para fazer o sentido. Né? Então, nessa de eu tentar buscar o sentido, aí você vai perguntar, mas o que é o sujeito? O sujeito é esse vazio entre um significante e o outro significante. Né? Então,
No momento da sua constituição, o sujeito é colocado diante da escolha pelo ser ou pelo deslizamento do sentido. Mas essa escolha ela é forçada em direção ao sentido, em direção ao outro. Ao me dirigir ao outro, eu perco o ser. Então, a bolsa ou a vida. Então, a gente está vendo que sem perda, né? Então, ao me dirigir ao outro, eu perco meu ser. Né? Então, eu vou buscar no outro o que eu sou. E só que eu encontro significantes. E um significante, ele remete a outro significante, enfim. Não há um sentido acabado. Então, o sujeito é isso. O sujeito para a psicanálise, ele não é uma substância, ele não é uma consistência, ele é um vazio. Ele é um vazio. Um vazio a ser preenchido que nunca preenche. Esse é o sujeito para a psicanálise. É como o Lacan diz, é um intervalo, é um vazio, né, que você busca preencher sem conseguir preenchê-lo. Né? E isso é o sujeito. O sujeito é esse movimento eterno, que não para, né? Nessa busca pelo sentido. Isso explica por que a gente, nós seres humanos, né, somos tão apaixonados pelo sentido. Por que nós somos tão apaixonados? A gente está sempre querendo buscar o sentido das coisas. Né? A ideia de que não, nada é por acaso. Né? O acaso não existe. Tudo tem um propósito, um objetivo. Né? Então, e o que a psicanálise diz é o seguinte: não, peraí. Existe o campo do sentido, mas existe o campo daquilo que escapa ao sentido, que é o real, que é o impossível. Né? Isso já mostra a ideia de que o acaso, puro acaso, aquilo que acontece que não tem nenhuma determinação, isso aproxima, se aproxima do que é o real da psicanálise, que é diferente da realidade. Então, a ideia de que, sim, nós seres humanos somos apaixonados pelo sentido. A gente sempre quer dar um sentido. Por isso que a gente tem dificuldade de reconhecer o real. Aquilo que escapa ao sentido, aquilo que não é possível de dar um sentido. E é isso que nos move nessa busca do sentido. Né? Ou seja, a busca do sentido é a ânsia da gente querer se preencher esse ser que a gente perdeu. Né? Então, a partir dessa perda de ser, o sujeito vai deslizar num processo infinito de produção de sentido, afastando-se, assim, de uma verdade definitiva sobre si mesmo. Quem sou eu? É uma pergunta cuja resposta jamais será encontrada em definitivo. Né? O que não significa que a gente esteja perdido. A gente não precisa saber quem somos nós. Quem somos nós? Somos hoje, pode ser uma coisa, amanhã outra, e por aí vai. Né? A ideia de que a gente tem que ser alguma coisa é uma ideia muito difundida. Né? Poxa, a gente tem que ser, a gente tem que se impor, a gente tem que impor a nossa personalidade, o nosso ser. Isso é uma coisa que até a própria educação incentiva. Né? Então a gente fica achando que porque a gente não sabe com exatidão quem somos, estamos perdidos. Né? Seremos levados, seremos conduzidos pelo outro, se a gente não sabe quem a gente realmente é. Então, é isso. Então, a análise, ela
justamente vai introduzir um furo nessa consistência. Porque quando a gente fala de consistência, a gente sempre está falando do imaginário. Então, você tem a consistência, que diz respeito ao imaginário, o simbólico, que vai dizer respeito à falta, né? E o real, que escapa a tudo isso, né? Então, você tem esses três registros girando ao mesmo tempo. O sujeito é isso, né? Ele não está só no simbólico, ele também está no imaginário, ele também está no real. Essas coisas estão entrelaçadas, né? Não estão separadas. Então, eu recentemente ouvi essa frase de um adolescente. Eu sei quem sou e sei também do que sou capaz. Não preciso fazer análise. Esse rapaz fala isso apesar de estar completamente perdido na vida. E, na realidade, ele tem razão, apesar do desespero dos pais. Realmente, a análise é para quem sofre e não para quem tem tanta certeza sobre si mesmo, né? Eu diria que esse é um tipo de sujeito assim que ele está muito enraizado na realidade, né? É como se ele ainda não tivesse uma existência no universo simbólico. Então, esse tipo de sujeito que sabe muito a respeito de si é alguém que está muito preso à realidade, a essa realidade mais concreta, né? Então, muitas vezes, é o que a gente fala, pô, aquele sujeito ali, ele tem uma pobreza assim, simbólica, né? Difícil dele poder... E quando a gente fala em pobreza assim, simbólica, é no sentido de que... porque o simbólico, ele introduz um furo, uma falha, uma falta. Isso é o inconsciente. O inconsciente é isso. É essa ânsia, né? Eu estou aqui falando, daqui a pouco falo uma outra coisa. Entende? Me embolo, entende? Perco o controle do meu raciocínio. Isso é o inconsciente. É essa ânsia que abre uma fenda no discurso, abre um buraco, não só no discurso, como também na sua vida. Agora, é preciso que você possa acolher. É preciso que você esteja ali podendo acolher essa ânsia. Esse menino, esse adolescente, estava ali dizendo o seguinte, realmente, os pais que estavam insistindo para que ele fizesse a análise. E ele diz, eu não estou perdido, mas estava perdido. Mas ele não reconhece o fato de que estava perdido. Eu sei quem sou. Essa frase eu achei ótima. Eu falei, bom, se você sabe quem é, realmente não tem lugar aqui. Valeu, tchau, até a próxima. Se for. Agora, você tem que ter uma divisão aí. Se você não tem divisão, meu amigo, se você é inteiro, se você é esse bloco humano, porra, realmente não posso fazer nada por você. Enfim, é isso, né? É claro, a gente vai tentar escavar esse bloco, furar esse bloco. O sujeito precisa conceder, abrir uma brecha ali, senão não tem jeito, né? Realmente ali não tem lugar no dispositivo analítico. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, como se pode ver, então, uma perda de ser é necessária. Você entende? Uma perda de ser é necessária para o surgimento do sujeito no universo simbólico, né? O que leva Lacan a dizer que o sujeito não é causa de si, mas consequência da perda. Essa frase ela é batata. O sujeito é consequência da perda. Gente, a gente esquece isso com muita frequência. Parece tão óbvio, né? Claro, para que o sujeito surja, ele precisa perder o ser. Por quê? Porque o ser é consistência, gente. O sujeito é vazio. Um vazio onde cabe vários sentidos. O sujeito tem essa multiplicidade de sentidos, onde nenhum
se estabelece. O problema é quando algum deles se estabelece. Aí que a gente tem a neurose. Então, o sujeito não é causa de si, mas consequência da perda. Surgindo como sujeito dividido entre a falta a ser e o sentido. Então, você fica ali entre a falta a ser e o sentido. Você vai buscar o sentido para preencher esta falta. Essa divisão, interessante. O que o Lacan vai dizer é o seguinte: essa divisão, e por isso o sujeito é um sujeito dividido, e por isso o sujeito da psicanálise é o sujeito dividido, será descrita por Lacan com os termos afânise, que faz referência ao desaparecimento do ser, e petrificação, que diz respeito à produção de sentido ou não. Gente, o sujeito aqui tem uma só escolha entre petrificar-se num significante, ou seja, ficar completamente identificado a um determinado significante, ou deslizar nos vários sentidos que respondam à sua falta a ser. Esse é o problema da neurose. É essa petrificação. O sujeito fica petrificado diante daquele significante. Ora, o S1, né, o S1 faz apelo ao S2. Né? Ora, o problema é o sujeito ficar identificado àquele determinado significante. Ele fica petrificado, ou seja, fica paralisado. O que Lacan chama de um sujeito petrificado pelo significante é um sujeito que não faz quaisquer perguntas. É um sujeito que diz: eu sou isso e pronto. Eu sou o que sou. É um sujeito, em suma, que não se questiona sobre si mesmo. Ele vive e age, mas não pensa sobre si. Um exemplo clínico é o sujeito na inibição. Inibição, né, é uma queixa muito frequente, né, especialmente entre os sujeitos obsessivos, eu diria. O sujeito inibido é o próprio sujeito petrificado, paralisado por um significante que adquiriu valor de significado. O que é isso? Um significante, ele remete a outro significante. Mas nesse caso, o significante remeteu o quê? A um significado. Entende? Esse significante adquiriu um sentido único e o sujeito ficou preso a esse significado. Então, é interessante que, para esse sujeito na inibição, tudo faz sentido. Ou seja, não existe algo que não faça sentido. Isso é o caso da inibição. Na inibição, é curioso, né? Tudo faz sentido e, portanto, o sujeito não consegue sintomatizar a inibição. Né? Por quê? Porque o sintoma é justamente aquilo que não faz sentido. Então, na inibição, é o que o Freud diz. A inibição é um sintoma, mas um sintoma posto no museu. Entenderam? Aliás, é isso. Né? O sintoma é aquilo que vem para justamente promover um desencaixe. Né? O sintoma é isso, ele escapa ao sentido. Então, justamente na inibição se trata de você introduzir nela o não sentido, porque o inibido não quer saber disso, do não sentido. Né? Para ele tudo faz sentido, por isso que ele está paralisado. Porque o que nos movimenta é o não sentido. Claro, é o não sentido que nos movimenta na busca do sentido. Então, para ele está tudo no lugar. Por isso que ele não anda. Por isso que ele paralisa.
Então, a ideia de que a inibição é um sintoma posto no museu é interessante. Por quê? Porque um objeto no museu é um objeto que está parado, estático, fora de circulação, preservado das marcas do tempo, protegido dos conflitos humanos. Enfim, um objeto intocável. No entanto, não podemos esquecer, como Freud afirma, que a inibição também é um sintoma, indicando, por conta disso, a existência de um sujeito desejante na inibição. Agora, gente, a inibição, ela exige do analista muita paciência. Bota paciência nisso. Porque muitas vezes o sujeito está muito... E assim, e por que o sujeito fica muito aferrado à inibição? Por que ele não larga a inibição? Por causa da angústia, gente. A inibição é o ponto mais distante da angústia. Então, a inibição é uma defesa contra a angústia. Então, sair da inibição é realmente se confrontar com a angústia. E o sujeito não quer saber da angústia. Né? Então, é uma situação extremamente delicada, porque muitas vezes isso exige paciência. E do lado do inibido, haja desejo. Né? Então, o sujeito quer se livrar da inibição de novo, sem perda, sem angústia. Pô, aí não dá. Né? O sujeito quer deixar a inibição sem angústia. Não, você vai se deparar com angústia. Não tem jeito. Mas a angústia, digamos assim, eu diria, a angústia sintomatizada, quer dizer, né? Não angústia, não a pura angústia. Né? Então, então é isso. A gente não deve, muitas vezes, se impressionar muito com essa paralisia do sujeito. Né? Pois é, supondo a presença do desejo na base da inibição, que esta pode surgir em sua face de sintoma. Bom, então, estamos falando de alguém que é o exato oposto do analisando. Um analisando é o sujeito que escolheu o sentido, dirigindo-se e, portanto, escolheu o outro, dirigindo-se ao psicanalista e submetendo-se à transferência. Então, o analisando é um sujeito que luta pela causa dos seus sintomas. Ele quer saber a causa, ou as múltiplas causas do seu sofrimento. E, para tanto, produz mais e mais sentidos na ânsia de encontrar a verdade sobre o seu sintoma. Para finalizar, podemos dizer que a alienação é o destino. Nenhum sujeito falante pode evitar a alienação. É um destino ligado à fala. Mas a separação, que veremos na próxima aula, não é destino. A separação é algo que pode ou não estar presente. A separação supõe um desejo de sair, um desejo de saber o que se é para além daquilo que o outro possa dizer, para além daquilo que está inscrito no outro. A pergunta aqui é: o que sou eu no desejo do outro? É isso aí, gente. Vou ficar por aqui, tá? Separação é um assunto que eu vou tratar na próxima aula. É isso aí, gente. Obrigado aí pela escuta paciente de vocês. E é isso. Estejam abertos aí, podem perguntar alguma dúvida, um comentário. Fiquem à vontade. Posso começar, Sérgio? Posso. Por favor. Se tiver alguém aí querendo colocar alguma questão, eu aguardo. Eu sou de casa, né? Eu sou de casa, eu posso esperar. Isso. Não, vamos lá, dá um... Então tá. Então, assim, é interessante, né? Porque, claro, eu entendi por que você trouxe hoje a questão da alienação, né? Porque é importante falar, né? Dessa alienação necessária, né? Como isso que o sujeito, né, precisa se submeter, né? Assim, essa perda de ser, para que ele, né, possa advir, né, como sujeito, né, na linguagem. Né? Então,
Isso é fundamental, né? Mas, assim, eu acho que é só importante a gente falar, né, que em psicanálise, justamente, né, a alienação não se opõe à separação, né? São duas operações, enfim, que só podem, né, ser pensadas, né, uma articulada à outra, né? Só pode haver separação onde, em algum momento, né, houve alienação. Acho que isso é importante, né? Quer dizer, que é isso que você diz. Não se pode evitar alienação. Não há como, né, se ter acesso, né, enfim, a uma separação direta do outro, né? É preciso passar por isso que o sujeito é lá, foi, né? Foi lá, né? Aquilo que o sujeito perdeu lá, melhor dizendo, não foi, mas perdeu lá, né, no seu acesso à linguagem, lá no campo do outro, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, não há como você disse, não há como não passar por essa posição, né? Então, e aí, Sérgio, você traz uma questão muito interessante, que é a posição, né, da pouca margem de liberdade, né? A pouca margem de liberdade, ela é fundamental, né, na medida em que a gente possa pensar que aí está a possibilidade desse sujeito, né, de poder se apropriar, de poder aceder à posição desejante, né? Quer dizer, nessa pouca margem de liberdade que o sujeito pode encontrar ali, né, algum acesso, né, à sua verdade em relação ao desejo, né? É preciso que ele passe por esse ponto de perda, né, em que ele se dirija justamente ao mundo, né, a partir disso que lhe falta irremediavelmente, né? E esse traço, essa marca dessa perda, dessa falta, ele justamente vai buscar no mundo, nos investimentos que ele faz, né? Digamos que, nesse sentido, a gente poderia pensar mais, né, na questão aí do sujeito em relação ao ideal do eu, que seria diferente, é por isso que eu queria introduzir assim dessa maneira, que seria diferente, por exemplo, né, disso que a gente vive hoje, que é esse imperativo de uma absoluta liberdade. Esse imperativo de absoluta liberdade, ao meu ver, eu não sei se você concorda, ele estaria muito mais a serviço dos imperativos do supereu. Sim. Olha que curioso. Você fala de ideal, do Né? gozo, né? Do gozo, né? E é interessante, né? Porque seria, né, esse imperativo sádico que retorna, né, ao masoquismo primário no sujeito, né? Então, é interessante que, por mais que a gente possa pensar, né, essa liberdade absoluta como algo, né, que viesse num sentido num sentido libertador, no sentido, né, de você justamente poder se separar, talvez, né, daquilo que de alguma maneira te causou, né, enquanto a tua própria dimensão desejante, né? Quer dizer, é interessante que essa grande margem de liberdade que a gente espera ou que a gente se impõe, ela tem a ver muito mais com essa questão do imperativo superegóico. Não por acaso você cita aí a questão das inibições. Sim. Né? Não por acaso você citou o exemplo dos sujeitos inibidos. Né? Tem a ver com esse imperativo de Sim. ser totalmente livre. Sim. E esse totalmente livre é muito complicado, porque totalmente livre sem o outro, a gente vem do outro. A gente se constituiu a partir do outro. Né? Então, e a gente fica querendo afastar o outro. Né? Então, aí entra uma questão que é a questão da diferença entre isolamento e solidão. Estar sozinho com o outro, não é sem o outro. Sim. Entende? Isso Sim. é muito importante, porque a solidão implica em estar sozinho com o outro, não é sem o outro. Sem o outro é patológico, sabe? Sem o outro sem o outro é estar sem a linguagem. Aí é loucura, né? Aí é loucura. Eu fico pensando nessa tentativa do sujeito, né, afastar o outro, né, nós não podemos perceber justamente aí as incidências, né,
do super-eu, né? Quer dizer, o super-eu que se impõe de tal forma, né, imperativa, né, que, enfim, que fala como voz, né, como olhar, né, a esse sujeito, né, ao ponto dele ou o tempo todo tentar se esquivar dessa voz e desse olhar, ou, né, se inibindo completamente, né, se inibindo para que o outro não o perceba, né, para que o outro, né, não perceba que ele está ali, né? Enfim, Então, boas questões, Abílio, boas questões. Eu me acho essa ocorreu essa questão questão da relação do superior né, com esse imperativo de liberdade plena, né? Enfim, uma questão. Porque a gente fica obrigado, né? Essa obrigação. E aí, quando fala de obrigação, a gente tem aí o super-eu, onde a gente tem que ser livre. Não, peraí. Liberdade, sim, mas com o outro, não sem o outro. Entende? Não, então, por isso que a gente fica pensando nessa questão da liberdade, né? Que hoje a gente está vivendo, né? Onde as pessoas querem escolher o nome, querem escolher a orientação, sabe? Até que ponto isso é uma escolha, né? É como Lacan diz, a escolha para a psicanálise ela é forçada. Mas uma escolha forçada, isso não é contraditório? Não, né? Porque quando a gente fala de escolha, aonde a gente parece que não teve escolha, isso não nos exime de responsabilidade. Sim. Entende? Isso é importante, porque a escolha pressupõe a responsabilidade. Então, aonde parece não ter escolha, a psicanálise diz, tem escolha sim, só que é forçada. Então, isso não exime o sujeito de responsabilidade. Entendeu? A escolha forçada, né, é a própria pequena margem de liberdade que o sujeito tem, que é como você diz. Exato. Se ele escolhe a bolsa, ele perde a vida. Né? Se ele escolhe a liberdade, ele perde a vida. Né? A questão do escravo, né, em Hegel. Né? Então, quer dizer, a escolha forçada ela é a pequena margem de liberdade do sujeito. Pois é. É isso aí. Vem cá. Bom, alguém tem. Acho que a Márcia também queria falar. Márcia, isso, a Márcia queria falar. Queria sim, Sérgio, assim, você levantou Obrigado, vários pontos interessantes, né? E eu vou recortar assim o comecinho da tua aula, quando você toca num ponto delicado que é o da pandemia, né? O que a pandemia, você articulou a pandemia e a perda, né? E eu fico pensando assim, perda de gozo, né? Perda de gozo e como que se pode pensar, porque acho que a pandemia coloca essa questão, né, na análise de alguém que mora num outro estado ou num outro país, né, e que veio ao consultório online, né? E aí eu fiquei pensando, existem algumas perdas também, né, no online. Existe a perda, a gente estava brincando no começo, né, dos pixels, né, que afetam a vista, existe a perda, enfim, a conta de luz, o computador, a manutenção, outras coisas, né? Como é que a gente pode avançar um pouco nessa discussão, né? Assim, pensando nessa colocação que você fez da volta ao presencial, da resistência, né, de pacientes e analistas, né, de retornar. Como é que a gente pode avançar um pouco essa discussão? Né? Achei bem interessante você começar por aí, articulando com perda, né? E aí com a posição gozosa do sujeito, enfim. Exatamente. Aí a gente tem que ver caso a caso, entendeu? Por isso que eu acho Sim. sempre perigoso, e a psicanálise sempre traz essa dimensão do caso a caso. Com certeza. Assim, não dá para a gente generalizar. Né? Uhum. Mas em alguns casos, né, você percebe aí que tem um gozo ali, entendeu? O sujeito podia voltar para o presencial, mas não volta. Né? E aí eu escutei aquilo dentro
problemática daquele caso, aquele sujeito que reclama de paralisia. Pô, não é à toa que você Deslocar-se, está né? paralisado. Pô, é à toa que você está paralisado, você não vem nem ao consultório, pô. Entende? Esse sujeito, para ele seria importante vir, entendeu? Para outros, isso não faz muita questão, entendeu? Acho que não faz diferença, né? Mas para esse especificamente faz. E é isso que eu acho legal na psicanálise, porque ela vai contra essa generalização, quando a gente fala as mulheres, os homens, quando a gente generaliza demais o comportamento e perde a dimensão do sujeito, do singular. Então, a psicanálise tem isso de trazer a singularidade, de ir contra essa generalização, entendeu? Que faz o sujeito desaparecer, entendeu? Então é isso, a psicanálise ela reintroduz a dimensão do sujeito, e eu acho que é o caso aí, né, Márcia? Assim, eu acho que a gente tem que... assim, eu vejo, né, eu mesmo me vejo assim, dar aula, por exemplo, online, tem um conforto, né? Imagine ter que me deslocar para o Leblon, entendeu? Todos nós, entendeu? Trânsito, assalto, né? E por aí vai. Então a gente precisa ficar um pouco atento a isso também. Eu acho muito legal esse ponto que você levantou, né? Porque isso passa pelo atendimento clínico, isso passa pela nossa formação, né? O investimento, né? No comparecimento e tal, né? O corpo, né? A Legal dimensão isso. do corpo, né? O corpo faz ou não faz diferença no atendimento? Isso não inviabiliza se o corpo físico não estiver ali, mas, por outro lado, isso faz diferença, não faz diferença, entendeu? O que eu acho é que a gente não pode normatizar isso tudo, entendeu? Assim, a gente precisa colocar em questão. E eu acho que a pandemia trouxe para a gente também, antigamente eu me lembro, era assim, atendimento online é um absurdo, gente. Era quase proibitivo, né? Eu acho que o CRP até proibia o atendimento online, enfim. Com a pandemia, isso acabou virando regra. Pô, o que antes era proibido, agora virou regra. Então, peraí, né? Agora a gente precisa não perder de vista o caso a caso, né? Porque tem alguns pacientes que eu vejo que, sabe, eu, por exemplo, tenho muita resistência, assim, de começar um atendimento de alguém que está iniciando o tratamento já no online, entendeu? Quando aquela pessoa poderia vir aqui, por exemplo, entendeu? Sabe, assim, é diferente de alguém que mora num outro estado, num outro país. Não posso nem pensar nisso. Mas alguém que poderia estar vindo, por que você está em casa? Qual o problema de você vir aqui? Né? Enfim, isso já faz questão. Tudo bem, mas já é uma questão. Não dá para a gente naturalizar isso, entendeu? O que eu receio um pouco é da gente naturalizar esse online, entendeu? Sei, eu fico meio assim, um pezinho atrás. Enfim. Você levantou um tema interessante. É só o tempo que vai mostrar, né? Exatamente. Bom, gente, obrigada, Sérgio. Obrigado a você pela questão, muito obrigado. Mais alguma questão aí? Não, Sérgio. Seu telefone, seu microfone está fechado. Mais alguma? Bom, então tá ótimo, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado. E na próxima vez a gente vai tratar especificamente da separação, que a Bíblia até tocou nesse assunto. Eu finalizei minha aula hoje, mas eu vou entrar com mais detalhes desse tema da separação, que não existe sem alienação, como ele bem lembrou. Obrigado, valeu, gente. Valeu. Até a próxima. Abração. Beijo em todos. Boa noite. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos.